Para saber a lógica da vida, você precisa primeiro saber quais são os seus valores, quais são os seus objetivos de vida, para que você saiba se você já conquistou. Se você não conquistou, você vai trabalhar, vai continuar perseguindo os seus sonhos, para ver uma lógica na vida, para ver um objetivo na vida, para ver um propósito na vida. E isso é muito simples. Primeira coisa, você não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos, não é verdade? Então, para você ver lógica em tudo aquilo que você vai fazer, você precisa primeiro quebrar preconceitos, quebrar argumentos, quebrar paradigmas, quebrar regras, para que você possa descobrir a sua essência. Porque a vida que nos impõe é uma vida cheia de rótulos, cheias de estigmas, cheias de regras. E às vezes você é uma pessoa que se vê obrigada a se adaptar a isso para poder viver bem. Lógico, a gente sabe o que é minimamente necessário para poder viver bem. Eu vou dar um exemplo de uma regra de trânsito. Você está seguindo numa estrada e de repente o sinal ficou amarelo. Então ali é um alerta para que logo em seguida o sinal vai ficar vermelho. E daí você precisa parar, porque você pode estar diante de um cruzamento de outros carros ou numa faixa de pedestres. Então, se você não obedecer essa regra, você vai infringir a lei do trânsito, podendo ocasionar um atropelamento na faixa de pedestres, se você avançar o sinal, ou até mesmo colidir com outros carros, se ali for uma faixa de outros carros que estão no seu caminho. Então, é isso, você não tem como infringir regras básicas. Agora, eu tenho uma natureza, você tem uma natureza, e assim Deus fez cada um indivíduo, Deus fez cada um de nós com uma natureza. E o fato de eu ser de um jeito não quer dizer que eu tenha que obrigar o outro a ser do jeito que eu quero. E a partir daí, vivendo em respeito, vivendo em harmonia, todos nós iremos viver bem. O que eu quero dizer com isso? Existem 5 tipos de traços de personalidades. E cada traço de personalidade funciona de uma determinada forma. Então eu vou dar o primeiro exemplo do primeiro traço. São pessoas que são muito criativas, muito imaginativas, muito capazes de se concentrar e fazer muitas coisas. São pessoas dotadas de muitos dons, muitos talentos. Porém, são pessoas que, por ser assim, se veem como não sendo compreendidas no mundo. E essas pessoas preferem viver as suas vidas meio que na caverna. São pessoas extremamente fechadas, pessoas extremamente introspectivas, que ficam no seu mundo. Essas pessoas não gostam de ser abraçadas, essas pessoas não gostam de falar, essas pessoas não gostam de se expressar. Essas pessoas têm uma vida paralela à nossa. Elas têm um mundo completamente diferente do nosso. E a maior dor dessa pessoa é a dor da rejeição. Por que isso? Porque ela tem medo de tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela cria, todas as ideias que ela tem, todas as imaginações que acontecem na mente dela. Ela, por ser introspectiva, por ser fechada, ela teme em compartilhar isso com as pessoas e as pessoas rejeitarem isso. Então, antes das pessoas rejeitarem
as suas ideias, rejeitarem as suas criações, rejeitarem a sua forma de ser e de viver, elas preferem rejeitar as pessoas antes de serem rejeitadas. E aí elas vivem no seu mundo. Então essas são as pessoas que no traço científico é considerado pessoas esquizoides. São pessoas muito magras, pessoas que têm os ossos muito salientes, pessoas com as testas, com a cabeça grande, pessoas com os olhos proeminentes. Por quê? Na fase da formação de toda a sua base neurológica, ela percebeu essa rejeição. Então, o corpo imprimiu, o corpo registrou toda essa percepção e se formou desse jeito. Essa é a pessoa esquizoide. Agora eu vou falar das pessoas que têm o traço de comportamento oral. O nome já fala, a oralidade é a forma que a pessoa tem de se comunicar. Ela fala de uma forma muito expansiva, muito expressiva, de uma forma muito clara. Essas pessoas gostam muito do contato, gostam muito de abraçar, gostam muito de falar, gostam muito de cantar. Essas pessoas são extremamente sorridentes, pessoas extremamente felizes. Essas pessoas geralmente são mais cheinhas, elas são mais gordinhas, porque essa parte fofinha que elas adquirem, que o corpo imprime, é justamente para ela atrair as pessoas. Todos nós gostamos sempre de abraçar aquele gordinho, não é verdade? E ele não é gordinho por ele querer ser gordinho. Ele é gordinho porque ele percebeu que se ele for assim, ele não será abandonado. Então, ele prefere se comportar dessa forma do que se abandonar. Então, se ele perceber que está sendo abandonado, que ele não vai ser aceito, então ele abandona as pessoas. Então, são pessoas passíveis de terem muita depressão, de terem muita compulsão, de terem muitos excessos, porque essas pessoas são extremamente sociáveis. Então, antes que elas se sintam abandonadas, elas se abandonam as pessoas e se enclausuram no seu mundo. E às vezes elas tendem a ter uma compulsão alimentar, elas tendem a ter vícios, porque elas precisam suprir essa necessidade de falar, de se comunicar, de se envolver com as pessoas, para que elas possam se sentirem amadas e pertencidas a um gênero de grupo social. Você já se identificou com algum desses dois? Esquizoide ou oral? Agora eu vou falar sobre o psicopata. O psicopata não é essa psicopatia doentia que a psiquiatria retrata. Não, mas ele é um traço de caráter que diz que ele é uma pessoa bastante sagaz, uma pessoa bastante envolvente, uma pessoa que seduz muito as outras pessoas e que ela tem como uma principal dor, um principal sofrimento, a dor da manipulação. São pessoas que, quando estavam na sua fase da infância, se sentiram manipuladas e elas registraram isso no seu corpo. Então, são pessoas que tendem a saber negociar, são pessoas que tendem a saber articular, barganhar, a fazer negócios, a fazer barganha com as pessoas. Por quê? Porque antes delas serem manipuladas, usadas, passadas para trás, sendo usadas, elas agem dessa forma como um mecanismo de defesa, para que elas não venham a sofrer a dor da manipulação. Então, elas agem meio que bem articuladas. São pessoas que têm facilidade de vender, facilidade de negociar, facilidade de relacionar-se com as pessoas, porque
ela sabe que ela manipulando, ela vai estar no centro, no controle da situação. E aí, ela não sendo manipulada, ela não vai se sentir usada, persuadida, entendeu? Então, esse é o terceiro traço. Falei do traço da esquizoidia, do traço da oralidade e agora do traço da psicopatia. O próximo traço é o traço masoquista. O nome masoquista já remete àquela pessoa que segura o mundo em suas costas. É uma pessoa literalmente que aguenta pressão. É uma pessoa que sofre calado. É uma pessoa que se põe no lugar do outro para sentir, para passar as mesmas dores, as mesmas situações, o mesmo sofrimento e prefere ficar calado. Essa é a dor da humilhação. Essas pessoas, quando criança, possivelmente no momento que estava saindo da fralda e aprendendo a ter controle com a sua urina e com as suas fezes, ela era humilhada pelas pessoas que cuidavam dela, reclamando com ela que ela fez cocô na calça, fez xixi na cama. Então ela é uma pessoa que imprimiu essa dor da humilhação. Então ela prefere aguentar a pressão, aguentar a humilhação, aguentar o peso da família, aguentar o peso, a dor, o sofrimento, do que abrir a boca e falar. E aí ela é essa pessoa que prefere abrir mão de si mesma para não fazer com que o outro sofra, para não compartilhar com o outro esse sofrimento de humilhação. Então esse é o traço do masoquista. E por último tem o traço do rígido. O rígido são aquelas pessoas extremamente perfeccionistas. Essas pessoas que não têm defeito. Essas pessoas que se acham a melhor pessoa do planeta. Elas geralmente são pessoas muito bonitas. São pessoas com corpo violão, são pessoas musculosas, muito bem alinhadas, com a fisionomia muito perfeita. E elas têm esse negócio de executar, de fazer tudo logo, de sempre começar uma coisa e concluir, sempre terminar alguma coisa que começa. E elas têm essa sensação de que está sendo vista, está sendo olhada. E por ela se perceber sendo observada, ela quer fazer tudo nos mínimos detalhes. Ela quer fazer tudo com muita perfeição, para que ninguém venha e dê uma bronca nela, que o que ela fez não foi bom. Então ela tem isso muito forte dentro dela, a perfeição. E são pessoas que gostam de competir, ou seja, quando dão uma tarefa para uma pessoa rígida realizar, ela vai e dá tudo de si para realizar essa tarefa, para que ela possa se sentir vista como uma pessoa excelente, uma pessoa excepcional. Então, as pessoas rígidas, elas têm muitas dores no corpo, principalmente na coluna, no pescoço, nos ombros. Por quê? Porque elas aguentam a pressão de ser perfeitos, de ser excelentes. E isso faz com que ela concentre muita energia. E aí ela não é uma pessoa leve, uma pessoa fácil de se lidar, porque ela é uma pessoa muito competidora e muito difícil de se relacionar. Então, está aí os 5 traços de caráter para que você conheça um pouco mais. E se você se encaixou em uma dessas áreas, né, em uma dessas personalidades, em um desses traços, você vai se ver ali e vai necessitar buscar mais informações. E eu estou aqui para isso, para te dar toda a atenção necessária
para que você possa se descobrir, se autoconhecer, se explorar e expor o melhor que você tem. Não vivendo na dor, mas vivendo no seu recurso, para que você possa ser uma pessoa muito bem-sucedida e muito bem realizada. Um forte abraço.